Olá, boa noite, como está você? Tudo bem? Você sabia que existe uma doença rara que é chamada Lyon? E que essa doença rara, ela pode afetar os olhos, o nervo óptico e levar à perda total de visão? É sobre esse tema que nós estamos mais uma vez em mais uma atividade da terceira Conferência Internacional Lyon Brasil. E nós aqui podemos conversar com você sobre esta doença rara e ter uma oportunidade muito rica de recebermos pessoas que vivenciam os desafios desta doença e também médicos e médicas que são especialistas nas pesquisas no Brasil e no exterior. O objetivo desta conferência é destacar esta doença como uma doença que acomete milhares de pessoas no Brasil e no mundo, de auxiliar as pessoas que buscam a se adaptar frente ao desafio da deficiência visual e a facilitar o acesso à compreensão sobre os direitos que cada uma dessas pessoas tem diante do poder público. Informar, inclusive, e fornecer dados e informações para que também o poder público possa fomentar políticas públicas adequadas à realidade de necessidades das pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas afetadas pela neuropatia óptica de Leber, a Lyon. A terceira Conferência Internacional Lyon Brasil 2021 é realizada e idealizada pelo Instituto Reconvexo, da qual tenho a felicidade de fazer parte e estar à frente da organização desta conferência, junto com o Mário Vilhena, que é o fundador do Instituto Reconvexo, também uma pessoa afetada por Lyon, assim como os demais participantes dos grupos qual nós estamos organizando. Eu não sou portadora de Lyon, mas sou extremamente simpatizante à causa e à melhoria das políticas públicas e os acessos aos direitos das pessoas portadoras de Lyon. Hoje estou revezando com o Mário Vilhena, vocês estão acostumados e acostumadas a vê-lo aqui fazer a abertura da conferência. Hoje estou revezando com ele. E nós, nessa conferência, nessa atividade de hoje, nós teremos a felicidade de contar com entrevistas, com palestras e, ao final, um bate-papo com o médico especialista neuro-oftalmologista que vem fazer essa palestra para nós. Neste momento, eu vou transferir aqui para vocês poderem assistir a entrevista. A entrevista é realizada pela querida Fernanda Lloyd, que faz parte também do grupo. Ela é afetada por Lyon desde 2019 e vem trazendo as entrevistas com outras pessoas portadoras de Lyon ou afetadas diretamente por serem membros de famílias de pessoas afetadas. Nessa entrevista, nós vamos poder ouvir e conhecer mais sobre o Márcio Ferla, que é biólogo, que é mestre em gestão de território, é servidor público federal, é analista ambiental no Instituto Chico Mendes e é afetado pela Lyon desde 2001. Então, essa conversa é muito rica, principalmente para nós podermos observar o quanto, se nós nos unirmos em torno dessa doença, nós poderemos provocar mudanças para mais e mais pessoas. Boa palestra, ou melhor, boa entrevista para vocês, e depois eu volto. E aí vamos para a palestra. Olá, sejam bem-vindos à terceira Conferência Internacional Lyon, um evento muito importante, não só pelas pessoas afetadas por essa mutação genética, quanto para os seus familiares, para os profissionais de saúde e para a sociedade de uma maneira geral. Essa é uma doença rara, portanto pouco conhecida, cujo diagnóstico é muito difícil. Então, para as pessoas que são afetadas, é muito difícil, muito demorado, na maioria das vezes, que a gente chegue a um diagnóstico. Eu digo a gente porque eu também sou afetada pela essa mutação, não gosto de chamar de doença, desde 2019. Meu nome é Fernanda Lloyd e agora eu vou entrevistar o Márcio Ferla, ele que mora em Matinhos, no Paraná, e também é afetado pela doença. Nós temos o prazer aqui de estar conhecendo um pouco da sua história, dos seus desafios, das suas superações. Boa noite, Márcio. Tudo bem com você? Boa noite, Fernanda. Tudo jóia? Tudo bem por aqui?
Que bom. Márcio, há quanto tempo você é afetado pela Lyon e como é que foi o seu diagnóstico? Eu sou afetado pela Lyon há aproximadamente 20 anos. Foi em 2001. Em meados de 2001, acho que está fazendo 20 anos certinho agora. Eu descobri meio ao acaso, assim, dentro de casa, em tarefas domésticas, que um dos meus olhos estava embaçado, não estava conseguindo enxergar direito. Quando eu tapava e olhava com o outro, eu percebia que estava normal, né? E tapava, o outro estava embaçado. E ali eu percebi que alguma coisa estava errado, fui procurar um oftalmologista, nunca tinha usado óculos, nunca tinha tido nenhum problema de visão, né? E aí o oftalmologista me passou algum remédio, que eu não lembro o que era, achou que era uma inflamação. Eu fiquei tomando, não acontecia nada, não melhorava, se agravava. E ali foi uma maratona de médicos. Eu acho que é a realidade de boa parte dos nossos colegas que são afetados, né? É difícil, assim, encontrar de imediato um diagnóstico, né? Foi aproximadamente 6 meses rodando de médico em médico, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, até encontrar um diagnóstico, né? E gastando, né? Você gastando, porque os médicos vão investigando, vão pedindo exames, alguns exames caros, como ressonância, tomografia, né? E você tem que viajar para um lado para o outro. Então você só vai gastando, não acha o seu diagnóstico e a doença vai se desenvolvendo, né? Eu acabei encontrando meu diagnóstico na Unicamp, no hospital da Unicamp. Tinha uma colega que estudava lá e ela me convidou para ir para lá e aí eu fui, quando eu fui para lá, começou a baixar no outro olho a visão, né? E aí eu fui internado lá, fiquei uma semana internado e eles trataram várias coisas, acharam que era uma esclerose múltipla, neurite, né? Tomei bastante corticoide na veia, né? Fiz pulsoterapia, né? Tomei alguns litros de corticoide na veia, saí de lá inchado. E uma semana depois eles fecharam no diagnóstico da Lyon, da neuropatia óptica hereditária de Leber, né? Falou, só nos restou isso. Para confirmar tem que fazer um exame de DNA mitocondrial, a gente não tem aqui e não tem tratamento. Eu falei, ok. Então foi um momento assim, foi um alívio, por um lado, que eu descobri o que tinha, já estava 6 meses, mais ou menos, na busca desse diagnóstico. Então foi o alívio que eu descobri o diagnóstico e também bateu a tristeza da segunda parte de não ter tratamento, né? E, bom, o mapeamento genético, você falou dos gastos, né? Os gastos são imensos. Para mim também foram muitos e muitos e muitos gastos, né? Porque não tem desconfiança. A Leber é mais comum em homens, então, no meu caso, que sou mulher, não teve desconfiança nenhuma. Você chegou a procurar o sistema público? Sim. Eu fui pelo sistema público da minha cidade, comecei por lá, por Cascavel, né? Mas não chegou a lugar nenhum, eles não sabiam o que era, né? E daí fui em alguns médicos particulares, né, que também não sabiam o que era, e eu acabei caindo no sistema público, mas através de uma universidade, né, que faz pesquisa, né, que tem... Uhum. Então, o meu diagnóstico saiu pelo sistema público, mas de dentro de uma universidade, né, uma universidade Entendi. pública. O mapeamento genético foi feito via Unicamp? Não. O meu mapeamento genético foi feito, então, foi feito pela pesquisa Lyon Brasil. Nesse momento, também o Pedro Henrique, que é um colega nosso, também estava desenvolvendo essa doença, né?
E a Odete Mosquen, que é a mãe dele, mobilizou uma turma de cientistas, tem toda uma história, a história é longa, mas ela conseguiu mobilizar uma turma de cientistas para Vitória, para estudar a família dela, que tinha um monte de casos, né? Na época eu não lembro se era 30 casos ou mais. E daí, quando eu descobri que não tinha mais tratamento, eu fiz uma carta com auxílio de uns primos, e essa carta a gente traduziu para inglês, para alemão, e começamos a distribuir pela internet, né? Não se tinha, há 20 anos atrás, a internet não tinha nem Google, né? Mas começamos a distribuir, e essa carta foi parar no Instituto dos Estados Unidos, Fundação Internacional de Pesquisa do Nervo Óptico, que respondeu dizendo para mim entrar em contato com a Unifesp, que estava iniciando uma pesquisa no Brasil com uma família de Vitória, né? E que seria uma pesquisa grande, envolvendo a Universidade da Califórnia, Universidade da Bolônia e o Brasil com a Unifesp, né? E aí a Odete me ligou, eu não me recordo ao certo com quem que passou o contato, se foi a Unifesp ou se foi esse instituto, essa fundação dos Estados Unidos, e ela me ligou. E foi num período muito pertinente, assim, né? Foi muito... Porque os primeiros meses são difíceis. Para mim foi muito difícil os primeiros meses, né? Então, você conviver com aquilo, ter que aceitar que o teu novo é aquilo lá, que não tem tratamento e que vai viver daquele jeito, é um pouco chocante. E daí me ligar uma pessoa que estava na mesma situação com o filho dela e falar, não, vamos embora, vai ter uma super pesquisa que está iniciando aqui, tem uma esperança, né? Não baixa a cabeça não, vamos embora. E aí foi uma injeção de ânimo. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, em outubro, eles já vieram o ano passado para cá, e em outubro eles vão voltar de novo, né? Uma equipe grande de cientistas, né? E eu falei, ok. E aí, em outubro do mesmo ano, eu fui para Vitória e fui... A pesquisa era com a família da Odete, né? Então, eles acompanhavam aquela família, ficaram anos com aquela família, eu não sei como é que está hoje. Então, o objeto de pesquisa era essa família. E eles acompanharam. Então, eu fiz o meu DNA lá, no âmbito dessa pesquisa, né? Que bom. O exame mitocondrial é muito caro. Há uns anos atrás, eu sei que ele custava mais de 10 mil, o meu que eu fiz ano passado foi quase 5, e se não tivesse tido ajuda financeira, assim, da família, né, várias pessoas da família, não teria rolado, porque, como você falou, tem muitos exames. Uhum. E como é que você analisa, Márcio, você saiu do sistema público e do sistema particular sem um diagnóstico fechado, né? Só foi ter acesso a um diagnóstico correto numa universidade, que são grupos, né, de pesquisadores, então estão sempre se atualizando, é uma outra realidade. O que você sugere, o que você acha que deveria ter de políticas públicas nessa questão do LHON, do diagnóstico, do tratamento? Então, Fernanda, as políticas públicas, eu acho que elas evoluíram bastante, né, com a pessoa com deficiência, mas precisa evoluir muito. Então, eu vejo duas frentes aí. Uma no específico, né, mas a política pública no específico, ela não é uma ilha solta, né, no meio de um oceano, ela tá envolta de outras relações, né? Então, por exemplo, a gente tem uma doença rara, e a doença rara é tratada onde? Onde é que? É dentro de pesquisa. Então, não adianta ter uma super lei de inclusão para trabalhar pessoas com deficiência e inclusão se não se investe em pesquisa, né? Por exemplo, a reabilitação, o SUS carece de uma rede ampla de habilitação, né? A reabilitação é feita onde? Eu conheço associações, né, que são filantrópicas, né? Lá em Ponta Grossa, que é a última cidade que eu morei, tinha
APADEV, Cascavel APAC, né? Então, agora, você conhece pelo SUS uma rede de reabilitação para deficiente visual? Não. Eu não conheço. Se a gente Só achar, de terceiro setor. talvez numa capital ou outra a gente vai encontrar, né? Então, eu acho que tinha um fortalecimento nesse sentido, é importante, mas eu acho que tem que estar vinculada e casada com outras políticas públicas também, né? Então, doença rara, né? Precisa investir em pesquisa, em pesquisa científica de ponta, né? Não adianta nada fazer lei para inclusão se você vê o CNPq, que é a nossa principal instituição de fomento à pesquisa no Brasil, sendo desmantelado, né, sendo dilapidado o seu orçamento. Né? Como é que vai fazer pesquisa? Não vai. Né? Vai ter que ficar sempre esperando alguma pesquisa de fora, né, até ela se consolidar lá, para talvez um dia, quem sabe, vai chegar por aqui, por algum pesquisador que conseguiu uma bolsa, entende? O negócio vai ficando cada vez mais complicado. E, automaticamente, se houverem pesquisas, esse conhecimento chega às universidades, que chega aos estudantes, que chega aos futuros médicos, e eles estarão mais capacitados para fazerem o diagnóstico nas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, com as pesquisas avançando, isso daí são subsídios para as políticas públicas, né? As políticas públicas são muito embasadas em dados científicos, né? Tem primeiro que eu acho que política pública social é através de luta que a gente consegue, né? Então, isso é uma coisa importante a gente saber, que não é favor, mas sim conquista. São lutas daqueles grupos, né? Daqueles grupos em situações de vulnerabilidade, daqueles grupos aqueles grupos diferentes, né? E eu me lembro muito bem, Fernanda, quando eu descobri lá em 2001, 2002, quando desenvolveu, que existia uma legislação, né? Era uma lei anterior dessa lei de inclusão que a gente tem hoje, né? Eu não lembro o número dela, mas é anterior a 2001. Né? E daí eu comecei a ler aqui, um colega foi lendo para mim, a gente foi discutindo, né? Aquela lei da pessoa com deficiência, e eu fui percebendo que aquilo ali era um direito, era um conjunto de direitos, né? Então não era favor. Isso também, de certa forma, me empoderou a tá voltando para a vida, né? Porque a gente possuía um conjunto de direitos, possui ainda, né? Um conjunto de direitos, e aquilo tinha que ser entendido como uma conquista, né? Como um direito, e não como um favor, estão fazendo um favor para o coitadinho, né? Acho que é isso que a gente tem que virar o jogo. Não tem nada de coitadinho aqui, né? Exatamente. Exatamente, não tem nada de coitadinho. E até tem um pouco de dificuldade pela nossa parte, né? Eu digo pela minha parte também. Você falou dos primeiros meses, eu estou com 8 meses de diagnóstico, de cair a ficha, somos deficientes visuais, temos direitos, né? Essa é uma ficha que tem me caído assim há pouco tempo. Eu sou uma deficiente visual, não consigo enxergar direito, então eu tenho os meus direitos, né? E muita gente, às vezes, não se acorda para isso, não se atenta para isso, que realmente é um direito. Mas você falou a questão da vida após o diagnóstico. Como é que foi a retomada, Márcio? Que desafios você enfrentou? E a questão do trabalho, a gente sabe que a gente que te conhece, né, sabe que você prestou concurso público. Como é que foi tudo isso? Então, eu tive assim, uma oportunidade muito interessante por estar numa universidade pública que produz pesquisa, né, e que tinha um centro ele chamava PE, Programa de Educação Especial, na UniOeste
Cascavel, né? Então, era um programa estruturado, já fazia alguns anos que ele existia, né? E que dava um apoio e suporte, ou seja, a execução dessas políticas públicas na ponta, né? Para os alunos deficientes visuais, né? Então, já tinha alguns cegos, total, né? Eu lembro da pedagogia, no curso de pedagogia, tinha letras, e eu não conhecia aquele programa, né? E aí, quando eu me vi naquela condição, né, de uma pessoa com deficiência, eu tomei contato deles. Eu não sei se eles entraram em contato comigo, eu entrei, e ali eu fui descobrindo que eu tinha... a universidade tinha alguns deveres, né? E essa nova forma... Então, meu primeiro desafio foi voltar para a universidade. Eu estava no 3º ano da faculdade de ciências biológicas, né? Então, meu primeiro desafio foi voltar para a universidade, e com esse programa dentro da universidade que dava o apoio, então eles faziam meio de campo e faziam uma interlocução com os professores do aluno, né? Falava, o aluno ele tem essas necessidades aqui, precisa desse material, e eles elaboravam materiais também, né? Eu lembro que eles usavam bastante o DOSVox, que era um programa de ler, que lia, né? Então, os livros eram digitalizados, transformados em texto, e esse texto transformado em áudio, né? Ou alguns alunos tinham uma ampliação, fazia ampliado, né? E ali eu fui conhecendo e fui vendo que aquilo era um direito, não era nenhum favor. A universidade não estava fazendo favor para ninguém, né? Então, e daí no ano seguinte que eu voltei para a universidade, daí foi toda uma adaptação, né? Gravar aula, estudar em grupo, fazer prova oral, toda uma forma nova de estudar. No ano seguinte, abri um concurso para técnico dentro dessa universidade, e as matérias que eu tinha cursado de laboratório, tive várias matérias, aulas práticas, né, dava uma carga horária que preenchia o meu pré-requisito ali de experiência para técnico de laboratório. Então, eu prestei o concurso na Universidade Estadual para técnico de laboratório, fui aprovado, né, e aí trabalhei lá por 3 anos no laboratório de ensino de ciências e biologia, né, dava suporte para os professores, para os alunos da licenciatura que iam para estágio, que iam para a escola, produzia material didático, né? E assim foi. No final do 3º ano, abri o concurso para o IBAMA, em 2005. Isso já era em 2005. Já estava mais adaptado, já estava, né? Já tinha formado, já tinha graduado, e abri o concurso para o IBAMA. O pessoal da biologia, que é da área de meio ambiente, tem muito cobiçado, assim, trabalhar no IBAMA, né? Pelo menos naquela época. Hoje... E aí comecei a estudar, já tinha os colegas estudando, né? Quando chegou mais perto, assim, que abriu o edital, tirei férias, e daí estudava full time, de manhã, tarde e de noite, montamos um QG, assim, eu usava uma lupa eletrônica, outro colega que estava estudando gravava, ele lia o material e gravava a fita e tal. E aí prestei, eu me inscrevi para o Pará, para o estado do Pará, para o norte do país, fui aprovado, e hoje fui aprovado, entrei como analista ambiental do IBAMA, e hoje já fazem 16 anos que eu estou nessa atividade. Legal. E você sofreu algum preconceito nesse trajeto todo? Ou teve mais apoio do pessoal do trabalho, dos colegas de trabalho e das próprias pessoas que você lidava no seu dia a dia? Olha, Fernanda, eu acho que eu tive na balança, eu acho que eu tive bem mais apoio do que preconceitos, e, né, uma ou outra sempre, às vezes até por ignorância mesmo, né, a pessoa não tem a sensibilidade de perguntar e já vai fazendo algum julgamento, né,
Mas eu acho que eu tive mais apoio, sim. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Como a doença desenvolveu, eu tinha 25 anos, né? Eu já era adulto, e eu tinha uma vida muito ativa, né? E eu tentei, na medida do possível, manter todas aquelas atividades que eu fazia, né? De uma forma, às vezes, um pouco mais adaptada, mas manter. Então, eu sempre fui muito ativo, sempre fazendo de tudo, né? E assim foi. O Instituto... a universidade, que foi aquele primeiro concurso que eu prestei, então já tinha esse suporte com a pessoa com deficiência, né? E daí no IBAMA também, eles compraram alguns equipamentos que eu precisava, uma tela grande, na época a tela grande não era tão comum como é hoje, né? Então uma tela de 22 polegadas, uma lupa eletrônica, um software ledor de texto, né? Então, voltamos a falar das políticas públicas, né? Então, eu tive a oportunidade de estar numa instituição pública que cumpriu rapidamente o papel ali, né, da inclusão, e eu acho que eu tive mais apoio, sim, dos colegas do que problemas, assim, né. Que bom. Você acha que talvez em um local, uma instituição privada, uma empresa privada, você teria tido o mesmo apoio? Eu não sei, Fernanda. Eu não sei. Eu acho que, como toda a minha experiência depois que desenvolveu a doença foi no serviço público, eu fui muito bem assistido, eu não tenho um parâmetro, não conheço colegas assim que lidam, né? Eu sei que tem as cotas, né? Também. Eu me preocupo um pouco a permanência. Como é que fica a permanência? Não adianta só ter a cota, mas a pessoa não tem os meios de se manter naquele trabalho, né? Porque é só você ver onde é que estão essas pessoas. O número de pessoas com deficiência no Brasil, eu estava olhando esses dias os dados, conversando com a minha esposa, que é da área de saúde pública, de 17% a 22%, né? Todos os tipos de deficiência, inclusive deficiências leves, né? Então, quer dizer, 1,5, 2 pessoas, a cada 10 tem 2 com pessoa com deficiência. Onde é que estão essas pessoas, né? Eu, em todos esses anos de trabalho, eu não lembro de ter... Não, com 16 anos de trabalho, eu lembro de um colega com deficiência. E dos anos antes de desenvolver a doença em mim, que eu trabalhei na iniciativa privada, eu também não lembro de ter nenhum colega deficiente, com pessoa com deficiência, né? Então, onde é que estão essas pessoas, né? É uma observação muito interessante essa sua, né? Onde é que estão essas pessoas, né? Eu também, por vários lugares que eu passei, você falando isso, eu fui refletindo. Realmente, onde estão, né? E tem que, essas pessoas não só os afetados, os portadores de alguma necessidade especial, merecem a acessibilidade e o suporte, como quem está trabalhando também, né? Porque para exercer um bom trabalho é preciso suporte. Você tem parentes com Lyon, Márcio? Tenho. Eu tenho alguns que tiveram e já não estão mais aqui com a gente, que faleceram, e vivos atualmente, que eu conheço, são eu e mais 3. Inclusive, tem um primo aí de Cuiabá, que desenvolveu na adolescência, né? Eu já tinha alguns anos de convivendo, né, nessa nova condição, e eu lembro que ele estava tendo dificuldade na escola, né?
porque é difícil você voltar para a escola, né? Você não enxerga o quadro, a professora vai lá e faz um desenho no quadro, vai explicando as coisas em cima daquele desenho, você não está enxergando nada, né? E eu lembro que eu fui para Cuiabá, eu moro no Paraná, né? Eu fui para Cuiabá e a gente marquei uma reunião com a diretora da escola, com a coordenação pedagógica e com alguns professores que ele estava tendo maior dificuldade. Eu falei, ó, a situação dele agora é outra, é diferente, né? Eu me graduei com essa mesma doença, né, terminei uma faculdade, uma graduação. Algumas coisas têm que ser adaptadas aí nessa forma de estudar, né? Não pode ser igualzinho das outras pessoas, né? Fazer prova oral, vamos ampliar material de desenho, quando vai escrever no quadro, então vamos descrever o que está desenhando ali, as estruturas, né? Então, isso também é uma carência, Fernanda, voltando a falar de políticas públicas, né, que é o tema dessa conferência aí, é uma carência na implementação das políticas públicas. Não adianta ter a lei também dizendo que, né, que é direito da pessoa com deficiência estudar numa escola, na inclusão, piriri, parará, parará. Se chega lá, os professores não são capacitados, né? Não sabem lidar com aquilo. Os meus professores na universidade não sabiam lidar com aquilo. Eles falavam para mim, Márcio, a gente nunca teve um aluno assim, a gente não sabe como é que faz. Eu falei, eu acredito, mas vamos aprender juntos, então, como é que faz, né? Porque para mim também é novo, eu também não sei como é que faz. Então, acho que centros de apoio, né, dessa reabilitação é super importante, porque o início é difícil mesmo. Ainda mais para quem está, imagina, na adolescência, crescendo, terminando os estudos ali do ensino médio, né, é um baque. Pode continuar. Não, é um baque. Eu acho que daí com políticas públicas mais estruturadas, né, eu acho que faz falta uma rede no SUS de reabilitação para deficiente visual, né? Não tem. Então, uma rede de reabilitação para deficiente visual, apoio com a família, capacitação em escolas, com os professores, né? Eu acho que isso vai facilitando essa trajetória, esse novo caminho aí que a pessoa afetada vai ter que seguir daqui por diante, né? Até que se tenha um possível tratamento, né? Alguma coisa que possa dar uma amenizada nessa perda visual, nessa baixa de visão, né? Márcio, nós estamos chegando já ao fim da nossa entrevista. Você tocou no assunto, no quesito tratamento, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente se você já fez algum tratamento, se você faz, se você notou alguma melhora nisso, e também deixasse algumas considerações finais, inclusive sobre o apoio, né, que você falou da importância desse apoio mútuo, né? No caso, no começo ali do seu diagnóstico, você deu as mãos com a família da Dona Odete, isso foi muito importante, tanto para dar forças quanto para o diagnóstico. No caso do seu primo, né, você já sabia um pouco do caminho e pôde ajudá-lo dessa forma. Então, eu já te agradeço, né, agradeço a sua participação, você ter compartilhado a sua história com a gente, e daí eu te peço essas últimas considerações finais para a gente encerrar a nossa entrevista. Tá bom. De tratamento que você tinha me perguntado, eu fiz, acho que em 2004, por aí, 3, 4, um ano com Idebenone, o Idebenona. Tomei por um ano, fiz um acompanhamento com médico e não teve nenhuma melhora, assim, fiz alguns exames no início, 6 meses depois, e no final de 12 meses foi repetido, assim, não teve nenhuma, no exame clínico, assim, não teve nenhuma melhora. Eu e meu primo Cristiano, esse meu primo de Cuiabá, né? E daí a gente parou, tanto ele como eu, a gente parou.
E daí, alguns anos depois que eu fui descobrir esse grupo, Lyon Brasil, né, com toda essa turma, aí eu descobri que alguns estavam tomando há bastante tempo, né? Ou também me falaram que os possíveis resultados seriam, assim, a mais médio e longo prazo, e não em um ano, né? Então, eu não sei, eu só tomei aquele ano, nunca mais tomei, né? Eu faço atividade física com uma certa regularidade, assim, sempre fiz, né? E depois da doença manifestada, eu continuei fazendo. Eu acho que é super importante, super válido, né? Uso muito o computador, acho que esse estímulo na frente da tela, assim, leio muito no computador ampliado, né? E juntando com a atividade física, eu acredito... Bom, atividade física faz bem para todo mundo, né? Então, para quem tem as mitocôndrias, que são a nossa energia, nossa respiração celular, quem tem isso comprometido, eu acho que a atividade física faz muito bem, né? Então, acho que é isso. A gente tem a expectativa aí de alguns tratamentos, como a terapia gênica, né? Eu nunca desisti, assim, né? Alguns momentos eu fiquei afastado de estar procurando, lendo artigos e procurando informações sobre a doença, né? E alguns momentos mais próximos disso, alguns momentos mais afastados. Mas eu nunca desisti. Eu acho que, talvez para mim não venha, mas para os próximos que virão, esse gene mutado está aí, ele vai continuar. Então, para os próximos que virão, eu acho que vai ter um tratamento interessante, tá? E é isso. Queria dizer que existe vida após a doença se manifestar, né? Então, depois que você desenvolve, que baixa a tua visão, a vida continua, né? Então, existe vida após Lyon e existe uma vida digna, de qualidade, né? Autônoma, né? Então, bola para frente, tem muita coisa, dá para fazer, assim, praticamente tudo. De um jeitinho, às vezes, um pouco diferente, mas dá para fazer tudo. Acho que é isso. Obrigado pela entrevista, foi um prazer e estou sempre à disposição para a gente estar conversando e trocando informações. Nós que agradecemos, Márcio. Uau, que entrevista incrível! Quanta coisa aconteceu na vida do Márcio, gente. A gente conhece as pessoas dos grupos e às vezes não tem tempo de parar e ouvir realmente a biografia, né? Escutar a história dessas pessoas e como fez diferença na vida dele, o acolhimento correto, o acolhimento bem feito, nos espaços onde passou como profissional, como professor, como aluno. E é sobre isso que nós vamos continuar sempre fazendo as provocações, com conferências, com grupos, com pesquisas, com fomento às discussões sobre a neuropatia óptica de Leber a Lyon. Nesse momento, nós vamos passar para uma outra fase, que é a conversa com os especialistas, né? O especialista desta noite é o Dr. Mário Sato. Dr. Mário Sato, ele foi o médico, ele é o médico que, no momento que a Fernanda Lloyd estava na busca do diagnóstico, foi o único médico dentre todos que ela passou que conseguiu identificar a neuropatia óptica de Leber. Ele é um médico neuro-oftalmologista, tem uma formação muito específica, então é até compreensível porque ele conseguiu identificar a Lyon e os outros médicos não, mas isso não isenta os outros médicos de terem tido um pouco mais de delicadeza em tentar pesquisar, em tentar saber o que poderia ser, né? E é isso que nós também fazemos as provocações, para que nas salas de aula, para que na formação do oftalmologista, e não somente do neuro-oftalmologista, a discussão sobre Lyon possa acontecer, para que mais e mais pessoas, num momento
como o da Fernanda Lloyd e até mesmo do Márcio Ferla, na busca do diagnóstico, não fique rodando pelo Brasil afora. Eu estou aqui em São Paulo, um grande número de nós que somos ativistas nessa causa estamos em São Paulo, mas tem pessoas no Brasil inteiro, pessoas em lugares como, por exemplo, a Fernanda, quem assistiu a entrevista da Fernanda no primeiro dia de atividade da conferência, pôde conhecer também a biografia, a história dela, e ela estava numa cidade que não tinha sequer um neurooftalmologista. Ela foi localizar esse médico fora da cidade. Então, esses acontecimentos, esse tipo de coisa que tem que ser combatido também pelas políticas públicas, porque pela Constituição todos nós temos direitos iguais dentro da saúde. Então, precisamos que tenha-se médicos com boas formações à disposição na saúde pública, fornecido pela administração pública local, para que as pessoas não passem por essas situações de angústia e de gastos excessivos, porque é muito caro. A Fernanda, na primeira atividade, ela coloca as cifras para nós. Quem ficou curioso, curiosa, vai lá. No primeiro dia da conferência, é o chamado painel 1, tem o relato da Fernanda e de como ela fez até chegar ao diagnóstico. Bem, vamos passar então para a palestra. A palestra que nós temos nessa noite tem o nome de Doenças Hereditárias do Nervo Óptico. Ela é ministrada pelo doutor Mário Teru Sato, médico neurooftalmologista, professor associado de oftalmologia da Universidade Federal do Paraná, e é responsável pelo setor de neurooftalmologia e eletrofisiologia ocular do Centro de Referência em Oftalmologia do Complexo Hospitalar das Clínicas daquela região. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de ouvir um dos professores mais preparados no Brasil para falar sobre o assunto. Aliás, essa conferência está muito bem recheada com profissionais de ponta, desde a primeira atividade até a última atividade dessa terceira Conferência Internacional Lyon Brasil 2021, você vai poder ter contato com grandes médicos, com grandiosas médicas, para poder discutir o assunto dessa doença rara. Então, vamos lá? Vou colocar aqui para vocês o vídeo da palestra gravada e, na sequência, esperamos dar tudo certo e o doutor poder entrar ao vivo para poder responder as perguntas. Eu já recebi uma série de perguntas aqui nas redes sociais e eu vou transmitir para ele as perguntas de vocês. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Instituto Reconvexo, no nome da pessoa do Mário Vilhena, Valéria Silvestre e Fernanda Lloyd, pelo gentil convite. Vou compartilhar a tela. A aula sobre hoje vai ser sobre... Bom, meu nome é Mário Teru Sato, eu sou professor associado de oftalmologia da Universidade Federal do Paraná, responsável pelo setor de neurooftalmo e eletrofisiologia ocular do Centro de Referência em Oftalmologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O assunto a ser abordado hoje vai ser as doenças hereditárias do nervo óptico, ou seja, as doenças que são transmitidas geneticamente. Não tenho conflito de interesses a declarar nessa apresentação. O roteiro da aula vai ser dessa maneira: definição, classificação, fatores de risco, quadro clínico e tratamento e mensagens finais. E as referências que eu utilizei estão citadas aí embaixo. Alguns são livro-textos, alguns são artigos da minha autoria, capítulo de livro, e alguns artigos científicos. O que é atrofia do nervo? Por definição, a doença hereditária do nervo óptico se caracteriza, qualquer doença hereditária, pela palidez do disco óptico ou da papila,
em ambos os olhos, ou seja, a papila fica branca, esbranquiçada, por isso que fala palidez de papila. A baixa da visão é progressiva, é bem vagarosa, não é rápida, e a característica ser hereditária, por isso que é doença hereditária do nervo óptico. E há uma perda insidiosa da visão central, ou seja, os pacientes têm início a não enxergar o rosto das pessoas, a visão periférica ela é preservada. É como se olhasse no rosto das pessoas e não olhar o rosto delas, e olhar o resto do corpo. Isso é visão central. Temos 3 tipos: dominante, porque ela domina, não pula gerações, que gera o juvenil; recessiva, que afeta, às vezes, só um membro da família; e o tópico de hoje, que seria a neuropatia óptica hereditária de Leber, NOHL, que é a abreviação em português, ou Lyon em inglês, que seria Leber Hereditary Optic Neuropathy. Então, o Lyon seria a abreviação do inglês, e geralmente é um termo mais utilizado mundialmente. Lyon como neuropatia óptica hereditária de Leber. Vamos iniciar. Quais são os fatores de riscos para essas doenças hereditárias do nervo óptico? A atrofia óptica dominante, ou AOD, está relacionada a glaucoma crônico de pressão normal, ou seja, aquelas pressões oculares em que a pressão está normal, mas afeta o nervo óptico. E a atrofia óptica excessiva é geralmente quando os pais são parentes. E no que tange a aula de hoje, Lyon, pacientes que têm risco, têm a mutação para Lyon, pode desencadear Lyon em pacientes que usam tabaco, baixa da pressão, hipertensão arterial sistêmica, baixa da pressão, hipercolesterolemia está relacionado a desencadear o Lyon. Pacientes que têm Lyon têm mais risco de fazer glaucoma crônico de ângulo aberto, aquela do idoso, aquela escavação do disco óptico, em que o paciente vai perdendo a visão periférica aos poucos. Então, tem um fator de risco maior no paciente com Lyon de fazer glaucoma, e também de ter aumento da pressão intraocular. Naquele roteiro, a gente vai começar primeiro por atrofia óptica dominante recessiva e vamos finalizar com Lyon. A atrofia óptica dominante geralmente tem nistagmo, os pacientes têm nistagmo, 4, 6 anos de idade na infância, a visão varia de 20/40, que é 40% da visão, 20/200, que é 10% da visão, a papila fica escavada e ela fica esbranquiçada temporalmente. E tem uma perda de visão central, que é a perda do campo visual central, que é característica das doenças hereditárias do nervo óptico. E tem alteração de visão de cores adquirida, ou seja, os pacientes começam a confundir as cores. Tem alteração nas camadas de fibras nervosas, RFNL, a camada de fibras nervosas da papila, no OCT, que é a tomografia de coerência óptica, e o potencial evocado visual por padrão reverso, que mede a função da via óptica desde a retina, nervo óptico ao córtex visual, pode estar alterado. E as mutações testes genéticos nesses genes aí, chamados OPA1, OPA2, 3, 4, etc. Aqui, exemplificando, vocês veem aqui, é como se fosse o paciente de frente para nós. Esse olho aqui, que eu estou colocando aqui, é o olho direito, e aqui o olho esquerdo, como se o paciente estivesse de frente para nós. E aqui é o lado temporal da têmpora, e aqui ficaria o nariz, então a gente fala nasal. Então, disco óptico nasal, disco óptico papila temporal. E o que acontece? Vocês veem que a papila está rosa corado, esse aqui é artefato da figura, tá? Mas aqui vocês veem que está tudo homogeneamente róseo ou avermelhado, e aqui não tem uma escavação, que seria uma escavação, seria um buraco aqui, branco, tá? Então, esse paciente aqui é um fundo de olho normal que não tem escavação, e a papila está
rosada, corada, diferente da atrofia óptica dominante. Aqui, o que vocês notam aqui? Do lado temporal da têmpora está pálido, e aqui tem uma escavação, tem uma depressão aqui, ó. Se vocês veem aqui, ó, aqui tem uma depressão aqui, a gente fala escavação aumentada da papila. E o que sobra de papila normal, que é róseo, é na papila nasal. Aqui, a nasal aqui de um lado e do outro. E aqui embaixo, na esquerda, de frente, é o traçado potencial evocado visual. É como se fosse uma onda do eletroencefalograma para via óptica. E aqui está normal o traçado. Vocês veem esses morrinhos aqui que está normal aqui, ó. E olha o caso em tela aqui, ó, como que está alterado no lado direito. Ele fica plano. Então, quer dizer que a eletricidade do nervo óptico até o córtex visual está prejudicada. Então, o potencial evocado visual avalia funcionalmente a via óptica. E aqui o heredograma, que é a árvore genealógica, vocês veem aqui do lado esquerdo aqui, ó, que não pula, todas as gerações são afetadas. Aqui a mãe é afetada, as 3 filhas são afetadas, e aqui o casou aqui, né, o marido não é afetado, mas todos os filhos praticamente, sem distinção se é mulher, se é homem, são afetados. Por isso que é dominante, domina. Então, o que acontece? Ele passa de gerações para gerações sem fazer salto de gerações. E aqui a tomografia de coerência óptica, que avalia a camada de fibras nervosas que entra na papila, pelo OCT. E aí o verdinho é normal. E o que vocês veem naquele caso ali, ó, do lado temporal, que está aquela palidez, fica vermelhinho. O que é vermelho? Aqui nesse lado direito da tomografia de coerência óptica, é porque houve uma redução de fibras nervosas que vai para a papila. É isso que traduz na palidez de papila ou atrofia do nervo óptico, através da tomografia de coerência óptica ou OCT. Importante a atrofia óptica dominante, porque pode ser associada a esses sindrômicos, pode ser associada a surdez, que o paciente não consegue mexer os olhos, perda progressiva da audição, ataxia, que fala CAPS, síndrome, perda progressiva da audição, polineuropatia, vai ter uma disfunção neuronal progressiva, pode ter surdez, pode o paciente ter uma quadriplegia, não conseguir andar, deterioração mental, e pode ter encefalopatia progressiva com edema e atrofia do nervo óptico. Ou seja, é muito importante esse sinal de atrofia da papila, palidez da papila, porque se nos casos dominantes, você fecha em síndromes, com essas citadas aqui. Passando para atrofia óptica dominante para atrofia óptica excessiva, isso é isolada e rara. Antes dos 4 anos de idade, geralmente pais consanguíneos. Temos o tipo chamado BER, que é atrofia óptica excessiva, o paciente tem deficiência mental, tem espasticidade, ou seja, os músculos deles ficam hipertônicos, eles não conseguem relaxar, a hipertonia, e ataxia, esses pacientes têm um distúrbio do equilíbrio, eles não conseguem ficar em pé. E também temos a síndrome de Wolfram, que é diabetes mellitus insípidos, diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez, que em inglês seria a síndrome DIDMOAD, de diabetes mellitus, atrofia óptica e surdez. Tá? E aqui, para exemplificar, o paciente que apresentava Wolfram, o que vocês olham aqui? A papila desse pacientinho aqui está branca, esbranquiçada, totalmente pálida. Olha aqui a diferença de uma papila que é normal, que vocês veem aqui, gente, ó, ela fica rósea, tá? E a acuidade visual é bem severa, 20/200, 10% da visão até conta dedos. Tem uma alteração de cores severa, não tem nistagmo, e o potencial evocado visual, vocês veem aquele... não tem função nenhuma na via óptica. Vocês lembram aquele traçado que faz uns morrinhos? Aqui não tem. Então, a via óptica não está funcionante nessa síndrome. Tá? Vamos entrar agora na neuropatia óptica hereditária de Leber, que é Lyon. A primeira descrição dessa doença foi feita por von Graeff, 1858, primeira descrição.
E, classicamente, o Theodor Leber descreveu 4 famílias e descreveu o quadro clínico e o modo de transmissão, por isso que leva o nome dele, ou seja, neuropatia óptica hereditária de Leber, ou Leber Hereditary Optic Neuropathy, no inglês, ou leão, tá? E o que se trata isso? É uma doença que se trata do estresse da mitocôndria. Aqui está a célula, tá? Aqui está o núcleo, aqui está os ribossomos, e essa mitocôndria ela fica aqui no meio da célula, aqui, não fica no núcleo, fica na periferia da célula, no meio da célula. Ela é o motor, é a fábrica de energia celular. A mitocôndria é isso. Então, quando acontece o leão, há um estresse da mitocôndria e associação com espécies reativas ao oxigênio, do inglês ROS. Qual é o quadro clínico? A grande maioria dessa entidade é em homens, 90%, 95% em homens, adultos jovens, entre 15 e 85 anos, caracteriza com a perda visual, monocular, indolor, sem dor, subaguda, ou seja, uma dor que começa em dias, a semanas, e começa a piorar, e dura meses até estabilizar. E depois de meses, e aí afeta o outro olho contralateral. E mesma coisa, é uma perda insidiosa de semanas a meses para perder a visão até estabilizar. Então, o que é essa doença? É uma perda visual insidiosa que acomete um olho em semanas a meses, depois acomete outro olho a semanas e outro a meses, e às vezes vem com o oftalmologista já com os pacientes com os 2 olhos afetados. E a visão vai de 20/20, a percepção luminosa, característica que tem preservação dos reflexos pupilares, e a estabilização da visão de 3 a 4 meses ou mais, ou seja, afeta um olho em semanas a meses, vai perdendo a visão, até que não perde mais, estabiliza a visão, e aí comete outro olho. Então, é sequencial a perda visual. Quais são os achados fundoscópicos? Essa que está em destaque é a microangiopatia heterogectásica circumpapilar, que eu vou demonstrar um caso da senhora Fernanda Lloyd. É isso que me fez chamar a atenção para fazer o diagnóstico. Pseudoedema das fibras nervosas em torno do disco óptico, ou seja, parece que tem um edema, mas não tem. E esse edema, por ser um falso edema, ele não vaza na angiofluorescinografia. Angiofluorescinografia é um exame em que se injeta contraste, que é fluorescina na veia do paciente, e você avalia a parte circulatória do olho do paciente. E cronicamente evolui para atrofia. Como falei para vocês, esse escotoma central, que a parte central da visão é perdida. E quando o paciente altera a visão de cores, se chama descromatopsia. E na OCT, a perda de fibras nervosas da papila e na camada de células ganglionares na mácula. Tá? Para exemplificar qual a função da angiografia, esse paciente tem uma neuropatia óptica bilateral, ele tinha uma isquemia do nervo óptico bilateral, mas a gente não tem certeza se esse nervo está inchado. Aí faz a angiografia e ele cora. Então, isso é o vazamento da papila. Isso aqui, o oftalmo, ele vê, e isso é um sinal de neuropatia óptica. E isso não acontece na Lyon. Vocês veem aqui, ó, não há vazamento da papila. E aqui vocês veem aqui, ó, o disco óptico hiperemiado, vocês veem os vasinhos aqui, isso se chama telejactasia circumpapilar. Tem os vasos anômalos aqui que ficam tortuosos. Aqui você vê aqui na angiografia, aqui, ó, vocês veem esses vasos tortuosos aqui, ó, isso é telejactasia circumpapilar. Isso é característica da Lyon, um pseudoedema que não vaza na angiografia e tem o telejactasia circumpapilar, tá? Aqui vocês veem aqui é o campo visual do olho direito do olho esquerdo. Esse pretinho é a mancha cega, mas aí ele não enxerga no centro. Esse pretinho chama-se escotoma.
é o local que o paciente não enxerga, então fica pretinho, chama-se escotoma em oftalmologia. Esse branquinho aqui é normal, é onde o paciente enxerga. Então, o que acontece? A parte central do campo visual que é afetada, e aí pode ter alterado um pouquinho o potencial alocado visual, e no início da patologia, como está inicial esse caso ainda, as fibras nervosas da papila ainda é normal, está verdinho aqui. E aí, esse aqui é a mácula. A mácula tem o nervo óptico e tem o lugar que você enxerga 20/20. Eu vou mostrar para vocês aqui anteriormente. A mácula é aqui, temporal. Essa região aqui mais pigmentada, que é cerca de 2 diâmetros papilares temporal, do lado temporal, aqui é a mácula. E aqui tem a fóvea. Aqui é que nós enxergamos, fixamos o olhar para enxergar no rosto, para enxergar uma letra pequena, é aqui que a gente enxerga, fixação macular, tá? Que fala. Então, e aqui no centro afeta essas fibras. Então, o que acontece? A perda da visão central. E aqui no OCT, aqui nas células ganglionares da mácula, aqui é um caso do leão, em que a perda, esse vermelhinho, a perda neuronal aqui, ó, cada vez vai perdendo as células ganglionares da mácula, e isso é condizente com o quê? A perda neuronal da papila também. Então, dá para avaliar de várias maneiras, campo visual, potencial alocado visual e o OCT, a progressão. Isso daqui é uma maneira de a gente avaliar a progressão da leão, tá? Aqui no caso da Fernanda Lloyd, aqui vocês veem aqui no olho direito, porque é temporal, como se fosse o paciente fez de frente para nós, e aqui vocês veem a telangiectasia circunpapilar, e aqui não vaza na angiografia, e você vê bem claramente essa telangiectasia na angiografia, que esses vasos anômalos circunpapilar. Isso aqui é a primeira coisa que eu vi que me chamou atenção no caso dela, 2019, eu olhei isso daqui, e depois eu olhei na outra figura, vocês veem aqui, esses neosvasos aqui, ó, vocês veem, aqui tem uns vasinhos aqui, que chamam telangiectasia circunpapilar, aqui na seta branca, e aqui 2020, quando vocês veem que sumiram esses vasinhos. Isso é característico dessa doença, que faz telangiectasia circunpapilar, não vaza na angiografia, tem escotoma central, e que na progressão pode sumir. Então, isso que me fez, apesar da Fernanda sair fora do normal, porque até 90% eram homens, e me chamou a atenção esse achado. Esse achado me chamou a atenção, e eu pensei e falei, só pode ser leão. Aí confirmou com o teste genético. Então, foi essas duas figuras, quando eu olhei, que me chamou a atenção. Essa telangiectasia circunpapilar e que depois sumiram na evolução do caso. O que é esse leão, né? O leão é uma transmissão, a genética dela é uma transmissão maternal. Por quê? Porque é a mãe que transmite as mitocôndrias, DNA citoplasmático nas mitocôndrias. Isso só vem através da mãe para os filhos, entenderam? Então, por isso que é a transformação mitocondrial. E o início tardio e penetrância incompleta. Ou seja, o que é essa penetrância incompleta? Às vezes tem pacientes que têm a mutação para o leão e que não se manifesta. E às vezes vai manifestar mais tardiamente se o indivíduo sofreu algum estresse ou usou algum antibiótico, vou falar posteriormente, se fuma ou bebe, isso pode ser fator desencadeante para leão, tá? Em pacientes que têm a mutação, mas isso não é condição sine qua non de que ele irá manifestar a doença. A mutação no DNA mitocondrial mais comum é 11.778, e a que tem melhor prognóstico é 14.484.
o genoma nuclear, por que não é tão complicado fazer o exoma no leão? O genoma do núcleo, a mutação, os DNA do núcleo, tem 3 vezes 10 a nona pares de base. Aquela sequência de adenina, guanina, citosina e tiamina, aquelas nucleotídeos, aquela sequência de base pares que tem no genoma humano, ACT, a adenina, guanina, citosina e tiamina, tem 3 vezes 10, 9 pares de base no genoma nuclear. Na mitocôndria, só temos somente 16.500 pares de base. Então, ou seja, o DNA mitocondrial é bem pequeno. E ele é circular dessa maneira aqui, ó. O DNA mitocondrial está aqui circulado aqui, ó, com as mutações mais comuns, 14.484, 11.778, 3.460. Essas são as mutações mais características. Como que é o heredograma da Lyon? Se vocês observar aqui, ó, essa mãe aqui é a carreadora da mutação. Ela casou com esse aqui, tá normal. E o que aconteceu? Passou pro filho. Aqui, ó, pro homem aqui, ó, tá vendo? E aqui, como o único mutado que poderia passar a mutação seria essa filha aqui, tá certo? Ela não passou. E aí, essa mãe aqui tem mais 3 irmãs. Essa irmã aqui casou, né, com outro homem não afetado, ela tinha mutação da Lyon. E aí, ela passou para quem? Passou para o filho. E aí, o filho, né, e aqui tem uma filha. O filho não passa a mutação. Quem passa é a filha. A filha casou aqui, aí passou a mutação para o filho. Só que o caso da Fernanda Lloyd é diferente, porque o único afetada que a gente conhece é ela. E a avó, uma avó que não temos certeza se é afetada. Isso é uma coisa muito rara, 10%. Por isso que foi uma coisa que a gente pensou, mas pela telangiectasia circumpapilar, então pensamos que poderia ser o Lyon, mesmo sendo em mulheres. Isso é uma coisa rara, chega a 10% dos pacientes afetados. Qual é o quadro clínico? O que é o diagnóstico? Logicamente, pelo quadro clínico, uma perda insidiosa da visão, que afeta um olho sequencialmente, estabiliza em 4 a 6 meses, aí afeta o outro olho, aí vai no oftalmo, não tem dor, e parece o disco está hiperemiado e tem a telangiectasia circumpapilar nos achados oftalmológicos, tá certo? E o que é tal coisa? Tem que suspeitar. Em pacientes que têm a doença do nervo óptico bilateral sem etiologia, mais comumente em homens, tem que pensar em neuropatia óptica hereditária de Leber, e menos comum em mulheres. E também em pacientes também confunde muito com neuropatia tóxica e caricial, aqueles pacientes que fumam e bebem muito e não se alimentam por carência de vitamina B12. E a confirmação é pelo quadro clínico e a confirmação com o teste genético com o exoma da mitocôndria, ou seja, vai sequenciar todos esses 16.500 pares de base, que dá muita coisa, e comparar com a normalidade para ver se tem alguma mutação. Tá? O que é o tratamento? Muitos desses pacientes têm recuperação espontânea. A melhor recuperação espontânea é a mutação 14.484, menor da 11.778, e o de pior prognóstico é a 3.460, que somente 4% desses pacientes têm uma recuperação da visão espontânea. O tratamento preconizado atualmente, um dos que provavelmente vai vir outros tratamentos, é a IDB-nona, que é um carreador da cadeia de transporte mitocondrial e que facilita a produção de ATP, porque, como eu falei, a mitocôndria ele produz energia, o ATP é o mecanismo
de energia da célula, certo? E outra coisa importante é de evitar fumar ou beber e usar drogas tóxicas, que eu vou falar posteriormente. E fumar ou beber significa até de evitar de ficar perto de pessoas que fumam, porque se vocês não fumam, não bebem, mas tem alguém que fuma no ambiente, vocês são fumantes passivos. Então, como o álcool e o tabaco é tóxico para a mitocôndria, isso é preconizado para que evitar de fumar ou beber, ou evitar de frequentar ambientes que contêm fumaça de cigarro. Recursos de visão subnormal, telescópio para longe, lupas para perto. Eu vi numa programação que a Valéria enviou, já foi abordado esse assunto por pessoal de visão subnormal. Terapia gênica, já foi abordado alguma coisa pelo Dr. Chicane. Tem um laboratório nos Estados Unidos, GenSight, que está fazendo clinical trial, mas ainda não é bem estabelecido essa terapia. No futuro, podemos ter terapia células-tronco, injeção nas células do vítreo, células progenitoras dos neurônios, e que integra na papila. Tratamento definitivo já foi abordado, alguma coisa, prevenção da transmissão, seleção de embriões sem a mutação, ou seja, tem que fazer fertilização in vitro, hora que selecionam os embriões, e tem que fazer o DNA desses embriões e ver, isolar o DNA da mitocôndria, ver se tem alguma mutação. E selecionar só os embriões que não têm mutação para leão, tá certo? Fazer fertilização in vitro para evitar transmissão de mães portadoras. Mas isso ainda tem uma característica de caráter ético, porque a gente está ainda é muito debatido, a gente está provavelmente interferindo, fazendo eugenia. Ainda não está bem estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, CRM, pelo que eu conheço, dessas técnicas serem preconizadas, serem autorizadas, porque vai fazer uma eugenia, né? A gente está interferindo na natureza, na seleção natural. Tá? Então, a aula e as medicações tóxicas, outra mensagem também, é que a eritromicina, que é um antibiótico, etambutol, que trata tuberculose, a nilinezolida, que trata bactérias gram-positivas, clorofinicol, que é outro antibiótico, elas estão em destaque com a estrelinha aqui em cima, porque tem uma indicação muito forte de que cause toxicidade para o nervo óptico em pacientes com leão. Certo? Então, em tese, os pacientes que têm leão, ou aqueles pacientes que têm penetrância incompleta, que sabem que tem irmãos com leão, ou a irmã com leão, não tem condições de fazer o teste genético, que talvez não tenha mutação, deve evitar de fumar ou beber, evitar de frequentar ambientes que tem fumaça de cigarro, e, se possível, falar para o clínico geral, pediatra, para evitar esses antibióticos 4 citados, que tem uma indicação muito forte que pode piorar a visão, ou seja, tem toxicidade no nervo óptico em pacientes com leão. Em pacientes com leão, ou quem sabe até pacientes que têm a mutação, a penetrância incompleta. Já esses outros antibióticos têm uma indicação, mas é menos. Tetraciclina, aminoglicosídeos, oxigênio hiperbárico e Ringer lactato. As indicações são menores, mas aqui a gente sugere que se evite também esses outros antibióticos, oxigênio hiperbárico e Ringer
lactato em pacientes que têm Lyon e em pacientes que têm, sabe que tem a mutação para Lyon. Deveria evitar. Então, se evitar esses antibióticos, provavelmente vai evitar de perder a visão ou piorar a visão, perda neuronal da visão. Tá? Evitar essas medicações, se possível. O prognóstico, recuperação espontânea, já falei anteriormente, mas vamos enfatizar, o melhor prognóstico, 14.484, a mutação. Então, isso tem um fator prognóstico de saber o exoma. Todos os pacientes que têm Lyon, em tese, deveria fazer exoma. Por quê? Porque dá para saber o prognóstico, por exemplo, 14.484, ele pode recuperar espontaneamente, 1.778 também. Já a mutação 3.460, somente 4% dos casos. Em geral, 15% dos pacientes que têm Lyon recuperam alguma visão anos após o ataque. Importante também, do ponto de vista oftalmológico, fazer acompanhamento com o oftalmologista para ver se está, através da cuidado visual, potencial evocado visual padrão reverso, PFPR, que avalia a função da via óptica, teste de cores, campo visual, a foto do fundo de olho e a tomografia de coerência óptica para avaliar as camadas de fibras nervosas da retina, que vai para o nervo óptico, e também a camada de células ganglionares da mácula. A IDB9 estabiliza a doença, tem vários trabalhos dizendo que estabiliza a doença, pode melhorar a qualidade visual e também pode melhorar o campo visual também. Então, a IDB9 é uma droga que todos os pacientes, não só Lyon, mas o pessoal está recomendando também para atrofia óptica excessiva e também para atrofia óptica dominante. Todos os tipos de atrofias ópticas hereditárias, nós estamos preconizando usar a IDB9. A aula seria uma explicação mais simples, sucinta. As mensagens finais. Eu acho que todos os pacientes que têm suspeita de Lyon, a perda visual insidiosa, tem que ser submetido à ressonância, porque o tumor também faz uma perda insidiosa, uma compressão do quiasma, qualquer coisa, baixa a visão bem vagarosamente, dias, semanas a meses. Então, é um diagnóstico diferencial. Então, todos os pacientes que têm uma neuropatia óptica hereditária, têm palidez do disco óptico, merecem uma ressonância magnética de crânio com contraste para afastar tumor. A atrofia óptica dominante tem que investigar os pacientes assintomáticos, porque pode ter pacientes assintomáticos com a alteração fenotípica no fundo de olho. A atrofia dominante é importantíssimo nós fazermos fundo de olho, porque se for atrofia dominante, tem aquele estigma sindrômico, surdez, ataxia, hipertonia, etc. A atrofia óptica excessiva na síndrome de Wolfram, às vezes confunde no início com alterações retinianas, como a atrofia de Cones, que afeta a mácula, né? E a palidez do disco óptico bilateral em homens, que é uma perda visual insidiosa, bilateral em homens, o diagnóstico diferencial pode ser neuropatia óptica por tabaco álcool. É raro em mulheres, 10%, né, dos casos. E sem causa, se tiver a palidez do disco bilateral em homens e raro em mulheres, sem causa, sempre suspeitar de Lyon. É importante avaliar todas as fotografias de fundo de olho, avaliar o quadro clínico. No caso da Fernanda, foi mais sugestão de fazer o diagnóstico, porque ela trouxe a foto antiga que eu vi até a ejectasia papilar e depois a palidez. Às vezes, se esses pacientes vêm com a palidez do disco óptico bilateral, você não consegue estabelecer como diagnóstico diferencial se tem Lyon, porque você não viu o fundo de olho retrospectivamente. Tá? Recursos de visão subnormal. Não coloquei aqui, mas todos os pacientes que têm a suspeita de Lyon, em tese, se tiver condições,
deveria fazer o exoma da mitocôndria. Por quê? Porque não só células-tronco terapia gênica, a gente tem que saber, células-tronco terapia gênica, a gente tem que saber o tipo de mutação que está na mitocôndria, qual tipo de mutação, porque essas terapias vão ser específicas para o tipo específico de mutação na mitocôndria. Então, é muito importante dos pacientes, se puderem, há um tempo atrás, tinha um pessoal fazendo tese de doutorado, há 10, 15 anos atrás, que estava precisando de caso de leão em Campinas, que fazia pelo SUS, mas porque a doutora fazia tese de doutorado foi 15, 20 anos atrás. Eu desconheço pelo SUS alguém que faz teste genético para leão, mas eu acho que todos os pacientes que têm suspeita de leão, para confirmar, para saber o prognóstico e também, se houver qualquer terapia aprovada no exterior, de se submeter a essas terapias. Então, a sugestão é que todos os pacientes de leão deveriam ter o teste genético. E os assintomáticos também, os irmãos. Porque o que acontece? Tem penetrância incompleta. Se tem a mutação, você tem como evitar de piorar a visão, como investigar para glaucoma, porque leão tem o risco maior de ter glaucoma. Os pacientes de leão têm que anualmente tem que ser submetido à tomometria de aplanação de Goldman, que é o melhor método para fazer aferir a pressão intraocular, evitar tabaco, álcool e evitar aqueles medicamentos, oxigênio hiperbárico, eritromicina e ringlactato, evitar esses medicamentos que podem ser possivelmente tóxicos para o nervo óptico. Então, seria isso, pessoal. Espero ter contribuído. Agradeço o convite pelo Instituto Reconvexo. Esses são os meus meios. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite, doutor. Uau! Muita gratidão por esta aula detalhada que o senhor conseguiu fazer uma síntese incrível. Eu estou com um caderno aqui, assim, anotando, porque é realmente uma grande oportunidade. Tenho certeza que das pessoas que estão nos assistindo aqui, que são afetadas por Lyon, nunca tiveram oportunidade de ter um bate-papo nesse nível com o seu médico, né? Quem conseguiu chegar até um médico da sua altura. Olha, muito obrigada. Tem perguntas aqui, eu tenho 6 perguntas. Tenho perguntas aqui, e o senhor gostaria, antes de eu entrasse com as perguntas, de fazer alguma colocação, fizesse fazer algum adendo na sua palestra até o momento, algo que o senhor falou, eu gostaria de enfatizar um pouco mais aqui ou ali, fique à vontade. Oxigênio hiperbárico não é medicação, é uma câmera para aumentar o nível de oxigenação, paciente que mergulha, etc., né? E ringlactato também não é medicamento, tá? Só isso. É para reposição de líquido no organismo. Seria isso a correção da palestra. Mas olha, vamos falar o seguinte, que palestra. Meu Deus. Olha, eu gostaria, eu particularmente, isso aqui já é minha, eu vou fazer a minha logo direto, é que o senhor focasse, o senhor já falou, né, de duas substâncias que não são medicamentos, mas os demais são. Que o senhor falasse um pouco mais para nós sobre essas medicações tóxicas, né? Além da pessoa portadora afetada pela Lyon,
essas medicações também podem afetar o nervo óptico de quem não tem Lyon? Isso foi uma pergunta que eu recebi recentemente e fiquei discutindo com um amigo e nós ficamos bastante curiosos. Isso é difícil estabelecer, porque teria que ter clinical trial, seguir esse paciente no curso do tempo. Possivelmente pode ter alteração, tá certo? É um indicativo muito forte, mas para ter isso, eu acho muito difícil, porque eu acho que poucos grupos conseguem acompanhar esses pacientes que têm penetrância incompleta, e além disso, estudando a vida pregressa dele, se ele foi submetido a esses medicamentos e depois o negócio final, o mais fácil seria fazer mutação no ratinho e dar esses antibióticos aí, estabelecer, né? Mas eu acho que é uma evidência forte, pelo menos se o paciente tem Lyon, que aqueles antibióticos fazem efeito. Mas penetrância incompleta, e se tiver mutação, em tese, eu acho que recomendaria, se tiver estresse, qualquer coisa, algum evento, fumar, beber, e antibiótico, quem sabe pode desencadear a Lyon, né? Entendi. Tá. Mas certo. Isso daí seria um super trabalho para estabelecer. E eu desconheço, talvez, na literatura, alguém que tenha feito isso. Que venha desenvolvendo essa pesquisa. Isso. Tá certo. Obrigada, viu, por essa resposta. Agora vamos às perguntas dos telespectadores. Aqui nos dizem o seguinte: o método de diagnosticar a Lyon, que o senhor falasse um pouco mais, e qual o principal método, o método que é o mais eficaz da identificação da Lyon, e qual a importância dela no serviço público de saúde? Eu acho que o mais importante é uma boa história clínica. Tudo depende de escutar o paciente. Como que perdeu a visão? Foi vagarosa ou não? Ver a história pregressa, cuidado visual, ver o fundo de olho, tá certo? Porque quando você faz o fundo de olho, faz a história, os outros métodos são complementares que vai confirmar. OCT para segmento é complementar, campo visual é complementar, retinografia fotografar é complementar, mas tudo parte do pressuposto de uma boa história clínica e exame oftalmológico. É o contato inicial com o paciente. E se tiver fotografias antigas, você vai analisar, mas se for um paciente que nunca teve contato com nenhum médico, é a história clínica, com certeza, como perdeu, como que foi, fazer um heredograma, a árvore genealógica, pesquisar. Meu tio tem esse mesmo problema. O filho dele tem esse problema. Todo mundo tem esse problema. Aí você começa já a abrir aspas, pode ser Lyon, né? Certo. Então, a história é muito importante, o fundo de olho, aquela tela jactasia circunpapilar, né? E se for um caso mais que demorou mais tempo para vir, tem palidez, né? Então tem que suspeitar, né? Certo. O Wendel Fernandes, ele é lá do Nordeste, ele faz parte com a gente também nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Tem um grupo chamado Lyon para Lyon, que só participam pessoas afetadas pela Lyon, né? Eu sou a única enxerida lá nesse grupo que vou acompanhando o grupo para poder trabalhar aí com políticas públicas, né? E o Wendel está perguntando o seguinte: para acompanhamento, em quanto tempo devo fazer a OCT? A cada 6 meses. Se puder, 6 meses, 6 meses a 1 ano. Mas se fizer pelo menos uma vez por ano, já é suficiente. Se tiver estágio. Pelo menos uma vez por ano. Né? É um exame que pode ser feito, que deve ser feito semestralmente ou anualmente? Anualmente. Se tiver convênio, essas coisas, faz semestralmente. Se não tiver, pelo menos uma vez por ano. É porque geralmente é particular esse exame, né? Não tem no convênio, não está aprovado ainda. Alguns serviços públicos têm, mas geralmente, anualmente, já seria de boa monta. E esse exame, ele é feito de qual forma, doutor? Dilata a pupila do paciente, aí tem uma máquina que chama máquina de OCT, né, tomografia de coerência óptica,
e aí incide a luz, tipo uma luz, e aí capta a imagem. Certo. Não dói nada, é como se fosse tirar uma fotografia do olho do paciente, né? Entendi. Obrigada, doutor. A outra pergunta... sim, perguntaram aqui, essa pergunta está vindo lá de Minas. Estão perguntando quais especialistas uma pessoa deve procurar para chegar a esse diagnóstico da Lyon. Eu acho que é oftalmo, porque a manifestação primária é a visão, né? Oftalmo, mas oftalmo geral, geralmente, ele trata a refração, e alguns colegas encaminham para alguém que mexe mais com o nervo óptico, que tem a área de atuação em neurooftalmo, porque são patologias mais raras, né? Então, a gente acaba vendo, porque eu tenho um ambulatório, como sou professor da Federal, acabo vendo esses pacientes de serviço público de saúde, acaba triando, e aí a gente acaba vendo mais pacientes. Então, na verdade, o colega, existe uma curva de aprendizado e de suspeita, né, um quadro clínico típico, etc., né? Então, isso conta com a experiência, mas é o oftalmo que geralmente faz o diagnóstico, né? Porque pela baixa da acuidade visual progressiva, né? Tem um comentário aqui, olha, perder a visão pode significar o impacto relevante da saúde mental e social da pessoa. O que a pessoa com deficiência pode fazer para manter uma saúde mental equilibrada? Dentro do consultório, quando o senhor acompanha um paciente com essa questão da Lyon, né, afetado por essa doença, o senhor faz um encaminhamento multidisciplinar? Como que funciona essa rede de apoio para essa pessoa afetada? Eu acho muito importante essa pergunta. Eu acho que tem SER 4, SER 3, tem um serviço público de saúde que faz reabilitação visual. Geralmente esse local tem psicólogo, tem neurologista, tem terapia ocupacional, etc. Então tem que ser multidisciplinar, tem que ter um especialista que mexe com visão subnormal, um neurologista, um fonoaudiólogo, e psicólogo, pessoal de serviço social, para explicar para esses pacientes todos os direitos de mobilidade, aposentadoria, para inserção. Por exemplo, o paciente que tem baixa da acuidade visual pode conseguir carro com isenção de IPI, pode ter isenção de imposto de renda, pode ter direito à passagem de ônibus, sem com acompanhante. Então, tem várias coisas que possam ser inseridas, que o serviço social pode caminhar, e aqui é direito do paciente, entendeu? Então, carro com isenção de IPI, direito à vacina precocemente, se tiver dificuldade, por doença, por déficit permanente, pode, pelo site CRM, pode ter direito à vacina. Então, eu acho que tem que ser multidisciplinar. Eu acho que esses pacientes precisam ter vários colegas, né? Psicólogo, quiçá até psiquiatra, serviço social, visão subnormal. Tem que ser multidisciplinar. Certo. Eu vou emendar uma pergunta aqui na outra. Tem um comentário, essa aqui veio é do Sudeste, aqui do Rio. A pessoa diz o seguinte: quais as dicas para a pessoa diagnosticada com Lyon? Ele, entre parênteses, coloca estilo de vida, alimentação, sono, exercícios. E a Fernanda Lloyd, foi sua paciente, ela também está nos assistindo, ela faz uma pergunta se temos que ter cuidados especiais com a alimentação e suplementação de vitaminas. Eu acho que a dieta mediterrânea protege para doença macular relacionada à idade. E parece que alguma coisa para o nervo óptico seria castanhas, azeite de oliva, peixes, pouca gordura, que é o diferente da nossa alimentação. Mas nossa alimentação é boa também. Arroz, feijão, frutas, legumes e castanhas. Isso seria o ideal. E azeite de oliva, né? Eu acho que isso ajuda a protege a retina, deve proteger o nervo óptico também. Ou seja, nessa equipe multidisciplinar, uma nutricionista também faria parte, com certeza. Eu acho que seria interessante, né? Seria interessante de fazer.
vitamina E, reposição de vitamina E, que é para retina, etc., né? Tem alguns suplementos de vitamina com zinco, etc., que funcionam para DMRI também. Não tem nada estabelecido para o nervo óptico, mas para a retina funciona, né? Tá? E quanto ao estilo de vida, eu acho que é dormir bem, né? Dormir bem, fazer exercício físico, eu acho que é importantíssimo. Exercício físico, caminhada pelo menos meia hora por dia, porque quando você faz caminhada, etc., ele melhora a oxigenação do cérebro, a cognição, e em tese diminui o estresse também, né? Diminui o colesterol elevado também tem essa coisa. Tem que tratar hipercolesterolemia, tem que usar aqueles medicamentos para simvastatina, estatina para diminuir o colesterol, tratar a hipertensão arterial, tá certo? Risco cardiológico, e dormir bem, evitar fumar, beber, né? E pessoas que têm estabelecido a mutação e que tenham já a doença, tem aquela lista de eritromicina, etambutal, etc. E eu acho que aquela que está com a estrelinha, sugerir para o médico para não aplicar para ele, porque tem uma indicação muito grande que é tóxica para a mitocôndria, né? Então, é um fator que pode piorar a Lyon. Mas, em geral, exercício físico, e quando faz exercício físico, já reduz o estresse, né? Tomar sol agora no inverno, né? Vitamina D também pode ter uma interferência também. Reposição de vitamina D também diz que tem alteração para o nervo óptico também, né? Então, eu acho que tudo tem uma boa condição de hábito de vida e exercício, né? Exercício e boa alimentação. Certo. O senhor falou na palestra sobre 3 mutações, 3 números, né? 3 sequências de números de mutações. O senhor poderia falar um pouco mais das 3, qual é a mais comum, né, a ser encontrada, e descrever um pouco mais sobre o alcance dos medicamentos nessas mutações, sobretudo aí já emendamos aqui numa pergunta que é muito comum nos grupos sobre Debenone. Tem pessoas que utilizam, outras não, outras já utilizaram, outras estão começando agora, e aí um tempo médio para poder perceber o efeito da idebenona nessas mutações, ou nessa mutação que o senhor vai escolher para falar para nós agora. A mais incomum é 4.484. Eu acho que a mais frequente é 14.400, o número ali, mas é a mais frequente, né? Quanto à idebenona, às vezes é longo prazo, não tem um período para você fazer o efeito. Tem que utilizar por longo período, só tomar cuidado, porque todas as medicações têm metabolizado no fígado, até vitamina é metabolizada no fígado, a longo prazo, né? Tirando isso, eu acho que pode usar por muito tempo. E, às vezes, o efeito demora, às vezes, entendeu? Para fazer. Tem paciente meu que tem 6 meses, já melhorou. Tem outros pacientes que 2 anos, e às vezes não nota diferença. Aí que eu acompanho com o campo visual, a melhora do campo visual. E pode usar por longo tempo. Eu acho que não pode, se você não tiver contraindicação, não deveria parar. Não deveria parar. A contraindicação é mais para a questão de fígado e rins. Isso, fígado. Fígado. Aí fazer uma consulta com o clínico geral e pedir aquelas provas de enzimas hepáticas uma vez por ano, se tiver normal, pode tomar direto. Eu acho que não tem assim um tempo assim, né? Às vezes eu acho que não deveria parar. Tá certo que é cara a medicação, né? Custa por ano. Alguns pacientes que eu tenho conseguiu através do Ministério Público, que concedeu a medicação. Eu acho que talvez
uma ação do Instituto Reconvexa para que o SUS pague essa medicação, né? O SUS pague para todos os pacientes, porque alguns pacientes não conseguem. Aí teve um paciente que conseguiu da firma, a firma está pagando para ele. E ele veio contente, porque melhorou a visão dele, sabe, o paciente. Então, e a firma está pagando para ele, ele continua trabalhando. Quer aposentar, doutor? Não, eu quero continuar trabalhando. Pode me receitar a medicação. A cada 3 meses, 4 meses, eu venho aí pegar a medicação com o senhor. Né? Então, eu acho que é importante fazer a medicação. Uau. Chegou mais uma aqui, deixa eu ver. É comum ouvir, esse comentário está vindo lá do Sul. É comum ouvir das pessoas que sofrem com Lyon que sentem muito cansaço. Existem métodos, algum método específico para podermos nos livrar desses sintomas de cansaço? O que impacta, ou seja, o que pode aumentar esse cansaço e, por outro lado, o que poderia ser feito para melhorar esse sintoma que é super desagradável? Eu acho que a mitocôndria afeta mais o nervo óptico, mas parece ter alguns trabalhos dizendo que tem associação com esclerose múltipla, tá certo? Se tiver muito cansaço, o paciente tem que afastar miastenia graves. Às vezes cai a pálpebra, flutua a visão, baixa a visão quando descansa o olho, melhora a visão quando fecha os olhos. Então eu acho que é uma doença que precisa de uma avaliação multidisciplinar, principalmente do neurologista. Tá. Então, eu não coloquei ali, mas neurologista, porque tem algumas relações que pode ter esclerose múltipla, miastenia graves, etc. Então, eu acho que tem que ter uma avaliação neurológica. A priori, afastar essas doenças tratáveis, né? A miastenia graves você consegue tratar, tá certo? Esclerose múltipla que é uma doença degenerativa do encéfalo, consegue medicação parar, né? E aí outras coisas, tem que fazer exercício, ter boas condições aptas de vida, eu acho, né? E uma boa dieta, um bom sono, né? Uhum. Ajuda tudo. Sono, importantíssimo, eu acho. O pessoal fala, mas dormir bem é muito importante, sabe? Porque o cérebro descansa e evita o quê? Estresse, né? Certo. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o final, e aí eu gostaria de perguntar para o senhor, existe alguma pergunta que não foi feita aqui pelos espectadores, até por mim, que aqui bisbilhotei um bocadinho, aproveitei a oportunidade para lhe fazer perguntas. Existe alguma pergunta que nós não fizemos e que o senhor acha que, olha, deveriam ter feito essa pergunta, porque a resposta é muito importante, deveria ser do conhecimento geral dos portadores de Lyon, ou quem pretende pensar em políticas públicas para o atendimento para esse público? Eu acho que todos os pacientes com Lyon deveria ter a mutação, exoma, né? Tá. Para ter o prognóstico, a primeira coisa é exoma, eu acho que é condição sine qua non. Eu acho que também, como utilidade pública, de ver quais são os serviços públicos que possibilita via SUS. Por exemplo, eu tenho um diagnóstico, um paciente que tem Lyon, suspeita aqui no Paraná, não sei se a doutora Campinas está ainda fazendo isso, será que pode caminhar para ela? Entendeu? Para saber bem a mutação, fazer um banco de dados do Brasil para mutação de Lyon. Por quê? Porque se por acaso tiver terapia Janssen-Salastron, a gente... vamos falar com os americanos lá, o Dr. Chicane, que tem bastante experiência, falamos com o americano. Temos aqui essas mutações e os pacientes aqui no Brasil estão disponíveis para fazer. Vamos fazer? Entendeu o que eu estou falando? Então, se tiver um banco de dados de Lyon, aí seria interessante, né? Com exoma. E os serviços que aceitem fazer teste genético para Lyon. Como é feito esse exame do exoma mitocondrial? Pode ser tem algumas coisas que pega da bochecha, um palito, tem um suave da bochecha, ou senão do sangue, centrifuga, pega o DNA e faz. Não é muito complicado, não, né? É só questão do preço, o kit, né? Inclusive, eu tenho contato grande com ela está na Espanha,
talvez mais para frente eu possa até colocar você em contato. Obrigada. Ela é bióloga molecular, formou na Federal aqui. Olha. E ela eu esqueci o nome dela, mas ela está na Espanha trabalhando com um dos maiores experts de Lyon na Espanha. E ela é expert em mitocôndria. Nossa. Uma bióloga expert em mitocôndria. E aí só não foi para frente, por quê? Porque a gente queria montar laboratório, fazer pesquisa, e ela não teria perfil para fazer pesquisa no Brasil, tem que ser pela universidade. Uhum. E aí ela teve a oportunidade de estar na Espanha. Eu tenho um e-mail dela, talvez aí ela está lá na Espanha fazendo pesquisa sobre isso. Certo, queremos conhecê-la com certeza. E nas suas pesquisas e nos seus contatos internacionais, já existe algum país que se destaca nesse mapeamento, no enfrentamento a essa doença rara, Lyon? São mais Estados Unidos, né? Estados Unidos. Estados Unidos, muito grupos fortes Estados Unidos. Eu tenho algum contato pessoal com o pessoal de Columbia University, que é muito forte em doenças de retina, mas está vendo nervo óptico. E está fazendo já várias terapias com CRISPR-Cas9, que é mecanismo de edição genética, etc., né? Então, os americanos têm toda uma cultura e é diferente, né? Aliás, o dinheiro deles vale muito mais que o nosso, né? Vale 5 vezes mais que o nosso, né? Por isso que é tão difícil fazer pesquisa no Brasil, não só pela dificuldade de verba, mas porque o nosso dinheiro vale muito pouco. E todos os insumos são comprados em dólar. Em dólar. Qualquer coisinha, qualquer kitzinho é $100. Para o americano é barato, é R$100. Para nós é R$600. Então é muito complicado. É bem diferente. Então é outra cultura e outra coisa, mas a gente tenta, né, aqui no Brasil, pelo menos na parte clínica, para o diagnóstico, a gente tem essa habilidade, né, de ver o paciente, tudo, né, de fazer o diagnóstico. Certo. E quem sabe a gente faz uma ponte do futuro com esses gringos, né, os gringos lá fora, que se vê alguma terapia vai vir de lá. Estados Unidos, eu acho. Perfeito. Perfeito. Doutor Mário, 1000 vezes muito obrigada pela sua gentileza. Muito obrigado. Sei da sua agenda, que é muito apertada, o senhor conseguiu aí por 2 vezes abrir espaço para conversar. Fora as conversas de bastidores para acertar a conferência, muito obrigada. Vou encerrar aqui a minha fala lhe agradecendo e deixar a fala final com o senhor, que o senhor possa dar uma mensagem para os pacientes, para as pessoas afetadas por Lyon, e fique à vontade nas suas palavras. Nós tentamos o máximo levar mensagens positivas, né? Porque nós tivemos agora uma entrevista com o Mário Ferla, que é muito interessante, que ele fala: a vida não acabou depois da Lyon, ficou complicada, mas não acabou. Né? Ele hoje é servidor público, então ele teve uma série de oportunidades. Quem não assistiu, inclusive, o começo vai ficar gravado, vai ficar no canal, vai poder acompanhar essas entrevistas que estamos comentando aqui. Mas, finalizando a minha fala, muito obrigada em meu nome, em nome do Mário Vilhena, que é idealizador do Instituto Reconvexo, é afetado por Lyon desde 2017, transmito para o senhor um forte abraço dele, ele está fora de comunicação nesse momento por conta de internet, por isso que eu o substituí aqui na conferência, então receba o abraço afetuoso dele e a imensa gratidão pela sua atenção, e a finalização da fala é toda sua, e semana que vem nós temos a última atividade dessa conferência de 2021. Fiquem atentos nas redes sociais, fique atenta nas redes sociais, para você não perder nenhum minuto desse bate-papo, que é muito rico e muito importante. Lyon é coisa séria e merece a nossa atenção. Doutor, a palavra é sua. Agradeço a Fernanda pela sugestão do convite, ao Instituto Reconvexo, a Valéria e o Mário Vilhena. Eu acho que logo vai ter uma terapia para Lyon, terapia gênica, células-tronco, provavelmente logo, na nossa geração, provavelmente vai ter alguma coisa por aí.
E é importante procurar esses serviços, porque os pacientes com Lyme podem ser beneficiados pela terapia, com idenona, tem vários direitos que o serviço social pode ajudar, isenção de IPI, declaração para fazer concurso com necessidades especiais, etc., né? Então, a mensagem é que a cura provavelmente está próxima. Tem muitos pesquisadores fazendo um trabalho e que os pacientes tenham esperança que talvez algum pesquisador iluminado consiga fazer o tratamento dessa doença. Pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite.